Sejam muito bem-vindos ao manual de instruções do jogo do baralho cristalino. Eu agradeço pelo seu interesse e vamos logo falar sobre como podemos jogar esse jogo do baralho cristalino. Então assim, o que você vai ter nesse baralho? Você vai ter cristais de todos os espectros, tá vendo? Do espectro branco, transparente, violeta, índigo, azul, rosa, verde, amarelo, laranja, vermelho e preto. E nós temos também as cartas dos espectros cromáticos, que seriam as cartas da mesa. E no que consiste esse jogo? É um jogo onde você compara dados dos cristais e aí quem tem o melhor indicativo dentro do que a pessoa escolher, né? Se é grau de dureza, se é o chakra, o espectro cromático, se é a forma de limpeza, vai ganhar a rodada e aí ganha o jogo quem tomar as cartas de todos os outros participantes. Dentro desse jogo, você vai ver o nome da pedra, o nome mais comum, você vai ver a frequência da pedra, se é uma frequência baixa, média, alta, altíssima. Você vai ver para que chakra ou que chakras aquela pedra funciona. Você vai ver qual espectro cromático aquela pedra atua. Você tem um resumo ali em cima da foto dos principais usos dessa pedra, usos terapêuticos. Na parte abaixo da foto você tem a fórmula química do cristal. Abaixo da fórmula química você tem o grau de dureza em Mohs, na escala de Mohs. Lembrando que essa informação é importante justamente para as pessoas que trabalham artesanalmente com os cristais. Por isso eu decidi colocar o grau de dureza, embora a maioria dos cursos não contenha essa informação. E aí, o uso físico e energético, o uso mental e emocional e o uso espiritual de cada cristal são informações muito subjetivas, né? Não dá para você dizer, a pedra facilita a imunidade, então ela é melhor que a outra que facilita a memorização. Não dá para dizer que uma é melhor que a outra, vocês concordam? Então essa parte aqui do uso físico, energético, mental, emocional, espiritual de cada cristal não entra no jogo, tá bom? E por fim, na parte de baixo, você tem a forma como as pedras podem ser limpas, então você pode reparar. Você tem um montinho de sal, indicando se a pedra pode ter contato com sal ou não. Na segunda bolinha, parece uma plaquinha de trânsito, né? Você tem uma gota d'água, ou seja, para dizer se essa pedra pode ter contato com a água. E por fim, os elixires. O que é um elixir? É o uso de um cristal como princípio ativo, onde você coloca o cristal num copo d'água, deixa por um determinado tempo, e aí você toma aquela água. E aí, nesse espaço, é onde eu digo se a pedra pode ser usada em elixir ou não. Vamos falar agora sobre a preparação para o jogo. Funciona da seguinte forma: em um maço no centro do jogo são separadas, embaralhadas e deixadas viradas para baixo as cartas dos espectros cromáticos. São 10 cartas. Essas cartas vão ficar ali no centro da mesa, no centro do jogo. As cartas restantes, que são as 60 cartas dos cristais, são embaralhadas e distribuídas igualmente entre os participantes do jogo. Lembrando que você vai distribuir essas cartas e elas não poderão ser vistas ou mexidas pelos jogadores. Depois de distribuídas as cartas, vocês vão definir de forma como vocês quiserem quem começa a partida. Essa pessoa vai ser o primeiro jogador da rodada. Sempre vai ter um jogador da rodada. Isso porque a cada rodada é esse jogador que vai escolher qual dado será utilizado como comparação. Essa pessoa que vai olhar a carta dela e vai falar, vou escolher forma de limpeza, vou escolher grau de dureza, vou escolher chakra, vou escolher espectro cromático, vou escolher frequência. Então, essa pessoa que é o jogador da rodada vai ter uma certa vantagem, vocês concordam? E aí é justo para que em cada rodada mude esse jogador. Lembrando que o próximo jogador da rodada, ele será o que está do lado seguindo ali o sentido horário, tá bom? Então tá todo mundo ali com as suas cartas, com o seu monte. O jogador da rodada, a primeira coisa que ele faz é sortear uma carta dentre as 10 do espectro cromático, ou seja, as cartas estão ali no centro. Vamos supor que sai ali o espectro cromático violeta. Essa pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer, o jogador da rodada, é perguntar: alguém tem uma carta do espectro roxo, do espectro violeta? Se alguma pessoa tiver essa carta e outras pessoas não tiverem, acabou a rodada. Essa pessoa já ganha a rodada e toma a carta dos outros. Se ninguém tiver uma carta daquele espectro cromático, o jogador da rodada é que vai escolher o dado que será comparado. Ah, alguém tem uma carta violeta? Não. Então tá bom. Então eu escolho o grau de dureza. Eu escolho frequência. Eu escolho limpeza. Eu escolho elixires. E aí o jogador da rodada vai escolher o que será comparado naquela rodada. Supondo que 2 jogadores tenham uma carta do espectro cromático sorteado. Nesse caso, só esses 2 jogadores vão participar da rodada. Os outros já vão deixar a carta ali no meio, ou seja, perderam a rodada. E aí o jogador da rodada vai escolher o índice que será comparado, a informação que será comparada, e aí só ela e a outra pessoa que tem o mesmo espectro cromático vão jogar. E aí quem venceu o embate vai tomar a carta do outro e de todos os outros participantes.
Então, pessoal, o jogo consiste basicamente nisso. O que é importante saber e que eu defini simplesmente porque tinha que definir alguma forma de jogar? A ordem de grandeza das cartas, ou seja, dentro da comparação entre chakras, qual carta ganha de qual? Nesse aspecto eu quero deixar claro que assim, se uma pedra funciona para o primeiro chakra, ela não é necessariamente melhor do que uma pedra que funciona para o sétimo chakra. Mas se você precisa utilizar aquela pedra para algo relativo ao primeiro chakra, é lógico, a pedra do primeiro chakra será melhor. Mas como nós estamos falando de um jogo, eu precisava escolher uma ordem de grandeza, vocês concordam? E aí no caso eu priorizei sempre que vencessem as cartas de frequências mais sutis. Então falando, por exemplo, sobre frequências. As cartas de frequência baixa perdem das pedras de frequência média, mas que funcionam como pedras básicas, que perdem de pedras de frequência média, que perdem de frequência alta, pedra média, que perdem de frequência alta e que perdem de frequência altíssima. Essa é a ordem de grandeza em relação à frequência. Em relação ao grau de dureza, a faixa mais alta é a que ganha. Ou seja, se uma pedra tem um grau de dureza de 5 a 7, ela vai ganhar de uma pedra que tem um grau de dureza de 3 a 4. Lembrando que se o grau de dureza de uma pedra variar de 5 a 7 e o outro de 6 a 7 mós, a de 6 a 7 ganha, porque ela está no intervalo mais alto. Então, grau de dureza, aqui no caso, a ordem de grandeza é quanto mais duro, melhor. Em relação à limpeza das pedras, é muito fácil. Uma pedra que pode ser colocada na água, ganha da que não pode. A pedra que pode ser utilizada no sal grosso, ganha da que não pode. E elixir, a mesma coisa. A pedra que pode ser utilizada em elixir, ganha daquela que não pode. Já em relação aos chakras, é como eu disse, os mais sutis ganham a rodada. Então, se uma pedra funciona no primeiro chakra, ela vai perder daquela que funciona no segundo, que vai perder da que funciona no terceiro, vai perder da que funciona no quarto, até chegar ao sétimo. Lembrando que as pedras que funcionam em 2 chakras, por exemplo, se a pedra funciona para o segundo e terceiro chakra, ela vai ganhar da que funciona só para o segundo, só que ela vai perder do que funciona só para o terceiro. E assim, subsequentemente, até o sétimo chakra, que é aquele que ganha de todos os outros chakras. Em relação aos espectros cromáticos, eu estipulei aqui nesse jogo que as pedras do espectro preto, que é o aspecto mais denso de todos, inclusive são as pedras mais indicadas para limpeza, perdem das pedras do espectro vermelho, que perdem do espectro laranja, que perdem das pedras do espectro laranja e amarelo, que perdem do amarelo, que perdem do rosa, que perdem do verde, que perdem do verde rosa, que perdem do verde azul, que perdem do azul, que perdem do azul índigo, que perdem do índigo, que perdem do violeta e roxo, que perdem das multicoloridas e que perdem das brancas e transparentes, que eu considero que são as mais sutis de todas. Reiterando, o jogador que ganha a rodada, ele pega a sua carta e a carta dos demais jogadores daquela rodada e coloca embaixo do maço. Porque senão, coloca em cima, vai sair a mesma carta. Vocês concordam? Então assim, coloca embaixo e continua o jogo. Só que quem vai continuar é o próximo jogador da rodada. E assim o jogo se mantém até que haja uma pessoa que de repente vai ganhar todas as cartas. Agora vamos entrar aí num aspecto meio polêmico e que eu volto a dizer, é a forma como eu aprendi, não estou dizendo que eu estou certo e que os outros estão errados, que é em relação à carta da obsidiana negra. Eu sei que muitas pessoas gostam, principalmente para magias, para rituais, gostam de utilizar a pedra da obsidiana negra, obsidiana arco-íris. Eu não recomendo o uso dessa pedra, o uso terapêutico dessa pedra, porque ela é uma pedra que é formada no caos, ela é expelida numa erupção vulcânica, então não dá tempo dela se organizar em termos de sistema de cristalização. A obsidiana não tem um sistema de cristalização. Então, se você a utilizar, ela vai emanar energias de forma desordenada. Volto a dizer, pessoal, é a forma como eu aprendi. Se você quer utilizar, ok, mas eu não recomendo. E até por causa disso, eu coloquei essa carta como se fosse um mico. Sabe aquele jogo do mico lá, que a carta do mico, quem ficar com ela perde o jogo? Então essa carta seria como se fosse um mico. Vamos supor que numa rodada você vire lá e você veja que você saiu com a obsidiana. Tanto você como qualquer jogador, a hora que percebe que sai com a obsidiana, deve falar, pessoal, tá aqui a obsidiana. E o que essa pessoa deve fazer? Ela descarta essa carta, ou seja, ela não terá mais nenhum uso no jogo, e aí essa pessoa será obrigada a dar uma carta para cada jogador que está participando. É uma forma de penalizar essa pessoa, lógico, dentro da brincadeira, né? Mas a intenção é mostrar que essa pedra não é uma pedra indicada para o uso terapêutico. Lembrando que as pessoas que ganharam a carta vão colocar embaixo, elas não precisam sortear a outra carta, mas não precisa sortear uma nova carta de espectro cromático, tá bom? E aí, só a pessoa que saiu com a obsidiana vai sortear outra carta, só que o jogador da rodada muda. Então, não só a pessoa que saiu com a obsidiana é prejudicada, como o jogador da rodada, de certa forma, perde a vez dele. Lembrando que assim, esse é um dos usos, é o jogo, mas você tem um segundo uso, que é a pesquisa, ou seja, você vai ter um material em cartas, em cards ali, onde você vai poder fazer as suas pesquisas em um formato super pequeno, fácil de usar. E o terceiro uso é para sorteio.
Veja bem, não é um oráculo, mas é um sorteio onde você pode colocar uma intenção ali e falar, por exemplo, universo, me diga qual a pedra que eu preciso mais para o dia de hoje. E aí, lógico, você pode colocar situações específicas. Universo, me traga aqui qual a pedra que eu preciso mais para a reunião que eu vou ter hoje, para o curso que eu vou apresentar hoje. E aí você faz esse sorteio considerando que você precisa dessa pedra. Vamos supor que você seja um total leigo em cristais. Aí você vai fazer o sorteio, vai sair uma pedra, legal, eu preciso utilizar o quartzo azul. E aí, como que eu vou utilizar? Primeira possibilidade, em ambientes. Nesse caso, é lógico, você não vai comprar uma pedrinha desse tamanho para utilizar num ambiente enorme, achando que a pedra vai atuar na sala inteira, porque as emanações de uma pedra, elas funcionam em um raio partindo do seu tamanho. Tamanho importa para os cristais. Então, se você, por exemplo, eu quero usar a pedra num ambiente, pressupõe-se que você deve comprar uma pedra maior. Em contato direto no corpo, a pessoa escolhe um ponto, pode ser um chákara, por exemplo, e aí ela coloca uma pedra pequenininha, coloca um micropore em cima e aí ela vai sair para o dia dela com a pedra em contato com o corpo, por alguma razão, tá bom? Você pode também utilizar os cristais de forma estética, ou seja, em um pingente, em uma pulseira, em um anel, em uma tornozeleira, colares, brincos, tiaras. Então esse seria o contato estético. Você pode utilizar em massagens, seja levando a pedra em um atendimento em massoterapia, ou até mesmo rolando a pedra em determinadas regiões. Meditações, e aí você pode utilizar nas palmas das mãos enquanto você medita, ou deitado, deitada, eu recomendo muito. Você pode também utilizar no acompanhamento diário, ou seja, você pega um cristal e põe no bolso e vai para o seu dia. Você tem também uso como elixir, que é um dos usos mais efetivos e consiste em utilizar o cristal como princípio ativo e a água filtrada, água mineral, como condutor. Então você pega um copo com água filtrada, coloca o cristal lá dentro, deixa a noite inteira com esse copo ali coberto para não entrar mosquito nem nada, e no dia seguinte você toma essa água em jejum. Lembrando que para esse uso você precisa ter certeza que a pedra pode ter contato com a água. E por fim, você pode também utilizar os cristais complementando outros tratamentos. Então como? Você vai fazer um reiki e você leva o cristal junto. Você pode receber um tratamento em cromoterapia, enfim, qualquer tratamento e você utiliza o cristal para potencializar. Então pessoal, esse é o jogo do baralho cristalino. Lembrando assim que esse manual tem impresso ali dentro do baralho. Caso fique alguma dúvida, não hesitem em entrar em contato comigo, porque é um jogo muito simples, que como eu já disse aqui, a principal proposta do jogo é que você aprenda se divertindo, ou que você se divirta aprendendo. Eu espero que você se divirta muito, que você aprenda muito também, que a intenção é compartilhar esses conhecimentos que são tão bacanas, são muito efetivos para o dia a dia, e lembrando que as pedras não substituem nenhum tratamento médico, tá bom? Elas complementam esses trabalhos e elas atuam em frequências, em usos mais sutis. Agradeço por você ter adquirido esse baralho. Caso você não tenha adquirido, espero que esse vídeo tenha gerado curiosidade e interesse no jogo. E qualquer dúvida eu tô por aqui, tá bom? Grande beijo a todos e até o próximo vídeo.